Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 42. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. E quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhe perguntou com aspereza: De onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu. São espiões, sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos, éramos 12 irmãos e todos filhos de um homem que vivia na terra de Canaã. O nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. Mas há uma forma de verificar a sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rúben disse: Não lhes falei que não pecassem contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e, em segredo, devolvessem o pagamento colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes dessem mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para o seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou seus irmãos. Devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros: O que Deus fez conosco? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram: O homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos: somos homens honestos, não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco. O mais novo está em casa com nosso pai, na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: Saberei com certeza, se vocês são homens honestos, da seguinte forma: Deixem um de seus irmãos comigo,
e voltem para casa, levando cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos, e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão, e vocês poderão negociar livremente nessa terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi. Simeão não está aqui. E agora querem levar Benjamim também? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar meus 2 filhos. E me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu, e Benjamim é tudo o que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Capítulo 41 de Gênesis nos fala do reencontro de José com os seus irmãos. Os irmãos percebem que toda seca, toda fome que foi profetizado através daquele sonho interpretado por José, mostrando que a confiança dos egípcios, que era no rio Nilo, e as chuvas que Deus enviava, ela ia se esgotar durante um tempo, trouxe uma fome generalizada. Os povos ao redor foram também atingidos por essa seca. E por essa necessidade, a família de Jacó, os seus filhos, entenderam e receberam a notícia que o Egito tinha mantimento e entenderam que deveriam descer ao Egito. Deus estava por trás de tudo isso. Já havia sido profetizado que eles, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, desceriam ao Egito num determinado tempo, até que Deus os libertaria dali posteriormente. Mas nesse momento, irmãos, quando os filhos de Jacó descem ao Egito, eles não esperavam ser ali abordado por aquele que era o governador do Egito, um grande administrador, tratando-os com aspereza, sem que eles soubessem por quê. Na verdade, era o irmão deles, José. José não foi reconhecido por eles, certamente já havia passado tanto tempo, a roupa diferente e todo aquele protocolo que certamente haveria para chegar até ele, mas José os reconheceu. E aqui nesse capítulo 41, nesse reencontro inicial, porque nós vamos ver que depois eles vão voltar e a história vai nos dar tantos detalhes, a gente percebe pelo menos 3 sentimentos que nós devemos e podemos aprender com eles. Primeiro, a gente percebe o medo de Jacó de enviar Benjamim. O versículo 4 nos diz que Jacó enviou os seus 10 filhos, mas Benjamim, o filho mais novo, irmão de José por parte de mãe também, é de alguma forma retido por Jacó por medo. Nós percebemos então Jacó que, mesmo depois de passar aproximadamente aí 20 anos, Jacó ainda tinha aquele sentimento de ter perdido José. E ele tinha aquele carinho tão especial com Benjamim. Mas o texto nos mostra um certo medo de um pai que quer segurar de qualquer forma o seu filho junto dele. O segundo sentimento, além do medo de Jacó, que a gente pode destacar aqui, é a dor e o choro de José. A gente vê que no versículo 7, José, quando reconhece os seus irmãos de imediato, ele começa a falar com aspereza. Lembra os irmãos que José era um homem temente a Deus, que José tinha sido tratado por Deus em muitos aspectos, mas, amado Deus, permite alguns reencontros em nossas vidas para aprofundar algo que ele já começou, para tratar ainda mais profundamente, para arrancar de nós qualquer ressentimento, amargura, qualquer nível de aprisionamento emocional e espiritual que possa haver em nós por coisas mal resolvidas do nosso passado. Então, nesse momento de reencontro, a gente vê aqui que há uma dor no coração de José ainda. Ele se distancia para chorar, no versículo 24. José se afastou e começou a chorar, porque os irmãos trouxeram a ele o seu passado e mostraram também coisas que estavam dentro de José que só diante daquela realidade ele podia enxergar.
Deus tinha o honrado, Deus tinha dado a ele família, ele estava prosperando, vamos dizer assim, na sua profissão, na sua vocação, mas ele tinha algo ainda no coração dele que Deus queria tratar. E a gente percebe aqui que ele reage inicialmente com aspereza, ele prende os irmãos durante 3 dias. Porém, irmãos, mesmo nesse processo que ainda havia de dor e de choro, Deus estava com ele e havia temor de Deus no coração dele. Por isso, no versículo 24, ele, quando solta os irmãos, ele mesmo deixa muito claro que ele chora, ele se coloca ali, mas ele também diz que ele tinha temor de Deus, que ele temia o Senhor. Mais uma vez a gente vê José aqui temente ao Senhor. No versículo, na verdade, 18, isso fica muito claro. No 3º dia, José lhe disse: sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Por um lado, havia uma dor, havia ainda ressentimentos que deveriam ser curados de maneira mais profunda. Por outro, havia temor de Deus, a ponto de José também não reter os seus irmãos ali. Ele solta os seus 10 irmãos, pede para que eles escolham um para ficar. Ele dá todo o mantimento, se preocupa com a família, né? Ele envia isso. Aqui, na verdade, é o primeiro choro de José, de uma série de 7 momentos que nós vamos ver aí em Gênesis, ele chorando por esse processo de cura que estava acontecendo no coração dele. Mais importante, que havia dor, havia ainda algumas situações para serem bem tratadas no coração de José, mas o temor de Deus, mais uma vez, o faz interagir com aquilo que Deus estava permitindo para que ele tratasse. Ele responde a esse momento onde ele está sentindo dor e chorando, também com graça, com bondade. Ele segura um dos irmãos, forçando então os seus irmãos a retornarem e ao mesmo tempo trazer o irmão mais novo. E em último lugar, além do que nós já falamos, do medo de Jacó, da dor e do choro de José, nós vemos também aqui o sentimento de culpa dos irmãos de José. Irmãos, mais de 20 anos tinham passado. José saiu de casa com 17 e a gente sabe que agora aproximadamente José deveria ter 40 anos, mas a culpa que os irmãos carregavam ainda corroía a alma deles. Irmãos, quando nós não confessamos realmente, renunciamos e nos arrependemos por pecados que cometemos, não tratamos de maneira responsável, através da confissão, de pessoas que possam também nos confrontar, para que a gente possa realmente deixar na cruz, tomar posse da graça e do perdão de Deus, nós podemos ser corroídos pela culpa. A culpa ela vai nos destruindo aos poucos. A culpa faz a gente boicotar até as coisas boas que Deus nos traz. Mesmo depois de 20 anos. Quando José traz um tipo de provação sobre os seus irmãos, na mesma hora eles dizem que isso era pelo que eles fizeram contra José. Isso era pelo erro que eles cometeram com o seu irmão há tantos anos atrás. No versículo 21, eles conversaram entre si e disseram: é evidente que estamos sendo castigados pelo que fizemos a José tanto tempo atrás. E eles dizem: nós vimos a angústia quando ele implorou, mas nós ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Irmãos, enquanto nós não recebemos a graça de Deus, o perdão de Deus, com arrependimento, confissão, genuínos, nós podemos carregar culpa pela vida inteira. Culpa não se resolve com o tempo. Culpa se trata pelo sangue de Jesus, recebendo a graça, com responsabilidade diante de atos que cometemos. Irmãos, a culpa, ou a gente recebe o perdão de Deus e também se perdoa, ou nós vamos nos ferindo, nos autodestruindo e nem aceitando essa graça e perdão de Deus pelo sangue de Jesus. Havia culpa no coração deles. Eles se sentem assim, então, confrontados por essa realidade. No caminho, quando eles descobrem que José, de alguma forma, o dinheiro que eles tinham pagado a José estava ali na bolsa deles, eles mais uma vez se assustam e dizem: Deus fez isso conosco. No versículo de número 28, a gente vê os irmãos de José declarando o que Deus fez conosco. Irmãos, por mais que pareça estranho, mostra aqui
a visão que estes homens tinham da soberania de Deus. Quando eles viram que eles estavam diante de uma prova tão grande, um irmão ficou preso, eles precisavam levar o mais novo, e agora o dinheiro que eles pagaram de repente aparece ali, eles poderiam ser acusados de roubo. Irmãos, ao invés deles ficarem com raiva, com ódio, eles questionam: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Irmãos, nós precisamos aprender com essas histórias, com essa história, revelação de Deus para nós. Deus vai permitir alguns reencontros na nossa vida, reencontros com o nosso passado, com pessoas que talvez nós ferimos ou que nós fomos feridos. E quando Deus permite isso, é para nos sondar, é para nos libertar de amarras, é para curar mais profundamente. Por que Deus permitiu esse reencontro? Deus aqui estava tratando mais um pouco com José. Deus estava libertando a família de Jacó também de raízes, de iniquidade, que precisavam ser tratados para não se propagar para os seus descendentes. Deus permite reencontros para a nossa cura, que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, diante de cada reencontro com o nosso passado, com consequências de erros que cometemos, possamos ter a atitude humilde de nos quebrantar ainda mais diante do Senhor. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra viva e eficaz, que a Tua palavra, que é como uma espada de 2 fios, venha nos cortar, limpando, purificando. Remove de nós, Pai, tudo aquilo do nosso passado que de alguma forma possa ainda estar nos prendendo. Seja culpa, seja feridas, seja medos, que o Senhor possa nos libertar em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos livres em Jesus, perdoados pelo sangue, pela graça do Senhor Jesus, para que possamos cumprir livremente os teus propósitos, ter a vida abundante e do nosso interior venha fluir rios de água viva. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.